Grande é o Senhor, muito digno de louvor, na cidade do seu santo monte. Oh, maravilhoso é o Deus que nós servimos. Muito boa noite a todos, você que está participando neste momento nessa live abençoada, onde eu tenho a certeza o nosso Deus irá operar grandemente no nosso meio, irá se manifestar com todo o seu poder no nosso meio. Seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Leonardo e com muita alegria que mais uma vez estou aqui para trazer a você a palavra do nosso Deus, tá bom? Eu faço o convite a você, eu estou vendo, Beatriz, seja muito bem-vinda, o José, Zé, seja muito bem-vindo à nossa live, a Aline, que Deus abençoe, olha, compartilhe, convide, eu vou dar um tempinho aqui, nós vamos conversando enquanto isso, para você convidar um familiar, para você convidar um amigo, para você compartilhar essa live, para você pode mandar o link, né, para alguém que está precisando, para alguém que está necessitando verdadeiramente. Hoje uma pessoa pediu oração, eu mandei o link de uma mensagem nossa que está no YouTube. Tenho certeza que Deus ajudou aquela pessoa, muito abençoada. Eu tenho certeza que Deus vai te usar para abençoar alguém também, tá bom? Eu quero dar continuidade a uma mensagem que nós começamos hoje na live das 8 horas da manhã. Hoje domingo, último domingo desse mês. Olha, eu tenho certeza, é só bênção de Deus para nós, tá bom? Tô vendo aqui o Valto de Oliveira. Ô Valto, que saudade, seja bem-vindo. Elisete, a Olga, que maravilha. Roseli, Elisete, louvado seja Deus. Ó, se eu ler algum nome errado, até agora eu vi que não. É porque, como a gente está aqui, olha lá, lê aqui, faz aqui. Quer dizer, a gente pode enrolar um pouquinho e ler um pouco errado, mas fica tranquilo, eu sei que você vai entender. A Olga de Souza, seja muito bem-vinda à nossa live. Daqui a pouco, Deus tem uma palavra especial para você. Uma palavra que vai mudar sua... O Elias nos ajudando sempre, né, Elias? Bênção de Deus, louvado seja Deus. Elias está aí no suporte, né? Sempre que eu falar alguma coisa, dar algum endereço, o telefone, se eu falar errado, o Elias vai colocar certinho aí para nós. Você pode também estar pedindo oração, sabia disso? Pode colocar aí nos comentários mesmo, como você pode também. Estou vendo aqui, ó o José, a paz, pastor, Deus, Deus é um grande livramento, cair de um altar, que bênção de Deus, livramento, glória a Deus, glória a Deus. Deus sempre guarda, né, aqueles que são seus. Você pode estar nos pedindo aí nos comentários, você pode estar pedindo oração, ou você pode também estar pedindo diretamente no WhatsApp da nossa igreja. Nossa igreja fica situada aqui no Jardim Nazaré, na estrada Dom João Neri, no número 3257, aqui no Itaim, zona leste da cidade de São Paulo. Olha, toda certeza Deus vai abençoar. Toda certeza Deus vai derramar suas bênçãos. Estou vendo aqui a Elis Regina. Oh, Deus, quanto tempo, irmã. Uma família abençoada. O esposão, o sogro, a sogra. Olha, que Deus abençoe vocês grandemente. Olha, vocês estão no coração. Como é bom. Por isso que é bom a tecnologia, né? Quanto tempo que a gente não se vê. Louvado, seja bem-vindo à nossa live, tá bom? E olha, eu sei que Deus vai agir. Como eu estava dizendo, a nossa igreja está situada aqui na estrada Dom João Neri, no número 3257, Jardim Nazaré, zona leste da cidade de São Paulo. Nós também temos o WhatsApp da nossa igreja. Você pode estar pedindo oração, você pode estar pedindo aconselhamento. É o WhatsApp da igreja. Eu deixo claro que talvez a pessoa pense, puxa, é o WhatsApp do pastor Ronaldo, e aí então eu vou conversar direto com o pastor Ronaldo. Pode ser, na maioria das vezes sou eu, né, mas pode acontecer de alguém ler, mas sempre será uma pessoa de Deus que irá te aconselhar corretamente. Se você vê que não é da alçada deles, passará para mim, tá bom? No nome do Senhor Jesus. O WhatsApp da nossa igreja é 94314 5715. 0 operadora 11 94314 5715. O Elias já tá aí, eu tô falando, Elias tá ligado, tá muito nos ajudando muito. Tá? Já colocou Estrada Dom João Neri, número
3257, Jardim Nazaré. Irmã Cláudia Santos, muito bem-vinda à nossa live. Daqui a pouquinho nós vamos estar naquela palavra que Deus vai abençoar. Só para você ter uma ideia, né, a gente estava falando sobre quão abençoado é aquela pessoa que recebe o perdão. Nós estamos falando um pouco sobre isso. As pessoas muitas vezes elas vão à igreja, e, maravilha, e elas buscam intensamente por a cura de uma doença, para a cura de uma doença, de uma enfermidade, que não é errado. Não estou dizendo que seja errado de maneira alguma, de forma alguma. É um direito. Mas muitas vezes ela se esquece de buscar aquilo que é melhor, aquilo que, né, o Senhor Deus tem para fazer, em primeiro lugar, no meu ponto de vista, claro, meu humilde ponto de vista, a maior das bênçãos, o maior dos milagres, que ele, no meu ponto de vista, abre a porta para todos os outros milagres, tá bom? Nós vamos estudar o livro de Salmos, quer dizer, nós vamos começar, vou recapitular a mensagem pela manhã, se alguém não pôde assistir a live e, consequentemente, a mensagem da reunião da manhã, quer dizer, depois eu entro em matéria nova, tá bom? No nome do Senhor Jesus. Mas eu quero insistir um pouquinho mais. Convide alguém. Mande o WhatsApp para alguém, manda o link, né? Você pode estar compartilhando essa live. Tenho certeza que Deus vai ajudar, tá? Tô vendo aqui Dori Ferreira, né? Seja muito bem-vindo no nome do Senhor Jesus Cristo. É bom saber que as pessoas estão interessadas em ouvir a palavra de Deus. E eu creio, o Senhor Deus te ama. Portanto, o Senhor Deus irá falar com você, falar ao seu coração, tá bom? Vamos lá então, Salmo 32, diz assim: bem-aventurado, feliz, tem uma tradução que traz, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Olha que coisa. Aquele que tem o seu pecado perdoado é feliz. Aquele que tem a sua transgressão perdoada é uma pessoa feliz. Por que ela é feliz? Eu estava explicando para o pessoal. O pecado, a transgressão, ela separa o homem de Deus. Nós vimos em Isaías 59, versículo 2, que os nossos pecados, a Bíblia, a nossa iniquidade, faz separação entre nós e o nosso Deus, faz com que o rosto de Deus fique virado para que Deus não ouça também a nossa oração. Poxa vida, e essa é a condição de todo ser humano, nasce nessa condição. Mas a pessoa aceita Jesus, se arrepende, aceita o Senhor Jesus, e ela pede o perdão, Deus lhe perdoa de todos os seus pecados. Aí a pessoa fala: puxa, pastor, eu não peco mais. A Bíblia não diz isso. Estou vendo aqui o irmão Farley, muito bem-vindo, irmão Farley. Irmão Roberto Pereira, homem de Deus, pastor, Deus abençoe. Muito bem-vindo à nossa live nesse domingo, nessa noite de domingo. Como é maravilhoso, né? Então, eu estava falando com ele. João, o Evangelho, a primeira carta de João, o Senhor Deus, ele declara o seguinte no versículo 8. Eu vou ler rapidinho, que isso aqui, por enquanto, é apenas um resumo, né, daquilo que nós estudamos na nossa live pela manhã. Se você quiser depois assistir, você pode entrar no YouTube, o canal do Pastor Leonardo, né? E seria bom até você se inscrever e aperta lá o sininho, que todas as vezes que tiver uma mensagem que ela for postada, você receberá a mensagem de que ela foi postada, tá bom? João 1,8 diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, a pessoa falar que não peca, está mentindo. A verdade é essa. É lógico, isso aqui não é apologia ao erro, não é apologia ao pecado, de maneira alguma. A Bíblia diz: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Mas nós somos falhos. Porque a pessoa fala: eu não peco. Porque ela tem muitas vezes em mente o pecado, talvez de idolatria, talvez o pecado de prostituição, adultério, talvez de
de roubo, de mentira. É pecado, mas pecado é pecado. Não importa se é um assassinato, para a sociedade sim, há uma diferenciação. Diante de Deus, pecado é pecado, e o pecado faz divisão, nos separa de Deus, seja o pecado de homicídio, seja o pecado de mentira. A pessoa fala, mas eu não, pastor, eu me converti, eu não me presto a essas situações. Claro que não, mas a mágoa também é. E quantas pessoas estão convertidas, mas estão com o coração cheio de mágoas? Talvez ela se arrependeu de todos os seus pecados quando se converteu, mas talvez não da raiva, talvez não da mágoa, talvez não do rancor, talvez não do ressentimento. É muito sério isso. Ela está dentro de uma igreja, ela não rouba, ela não mata, ela não mente, né? Ela não pratica a fornicação, mas ela pratica a mágoa, a inveja, a raiva, a ira. Tudo é pecado que afasta de Deus. Distancia, faz divisão, faz com que o seu Deus não ouça a nossa oração. O que é que eu faço, pastor, então? Bom, lá na carta de João, né, ele continua dizendo assim, versículo 9. Todavia, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, agora diz assim, ó. Se confessarmos os nossos pecados, ele, Deus, Senhor Deus, Todo-Poderoso, é fiel e justo para nos perdoar. Se confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Só falar que ela não erra, ela seria perfeita e nós não somos. O único perfeito que nasceu do ventre de uma mulher, andou aqui nessa terra, carne e osso, que entrou nessa terra e saiu dessa terra sem cometer pecados, chama-se Jesus. Não existe outro. Por mais consagrado que a pessoa seja, como eu disse, talvez, isso eu faço questão de frisar, porque senão a pessoa acha que a gente está fazendo apologia ao erro. Não, de maneira alguma. Também não é para condenar quem errou, pelo contrário. Aqui é o seguinte, se você errou, ele está dizendo, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então esse é o maior milagre, é o milagre que a pessoa tem que buscar em primeira instância, que é o quê? É o perdão do seu erro, do seu pecado. Se você cometeu um pecado, seja ele qual for, você se arrependeu, confessou a Deus, esqueça, esse pecado não existe mais. Ele não está mais na sua conta, ele não pode mais ser debitado da sua conta, de maneira alguma, de forma alguma. Já está pago. O Senhor Jesus já pagou. Ele deixou de existir. Nós vimos que ele é fiel e justo para nos perdoar. Né? Continuando no finalzinho, diz assim, ó, e nos purificar de toda injustiça. O capítulo 3 também da primeira carta de João, capítulo 3 e o versículo 4, ele diz assim, ó. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, no pecado, no Senhor Jesus, não pratica o pecado. Tem uma tradução que diz assim, ó, não vive na prática do pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu, tá vendo só? Aquele que conheceu, quando ele percebe que ele errou, por menor que esse pecado possa ser considerado pela sociedade, como eu disse, a sociedade tem níveis de pecado, uns maiores, outros menores, mas ele está dizendo aqui, ó, né, não permanece, não pode, é impossível. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O 5. E bem sabeis que ele se manifestou para livrar os nossos pecados. Nele não há pecado. Ele sabia que o ser humano erra. Ele sabia que o ser humano não é perfeito. Por isso, nessa noite, ele está dizendo a você que ele quer perdoar o seu pecado.
Para isso você precisa se arrepender e confessar a Ele, de todo o seu coração. Pedir a Ele, me perdoa, Deus. Me lava, Senhor Jesus. Ele vai te lavar. Ele continua no versículo 6. Qualquer que permanece nele, no Senhor Jesus, na palavra de Deus, na presença de Deus, ele diz, qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Você já imaginou se Jesus volta e a pessoa permaneceu no pecado, no erro? Como é bom esse Deus que nós temos, como Ele é lindo, como Ele é maravilhoso. Quando nós confessamos o nosso pecado, arrependidos, Ele lava, joga o pecado no mar do esquecimento. Nós não podemos mais ser condenados, muito menos acusados. Se o inimigo está te acusando por um pecado que você se arrependeu, pediu perdão, não dê atenção. Se você não se arrependeu ainda, dá tempo. Agora, neste momento, né? Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O pecado, o erro, aquela inclinação da pessoa para o erro. Né? Bom, nós vimos Amós 3,3 diz que não podemos andar dois juntos se não estiver de comum acordo, se não estiver de acordo com a palavra, ou seja, sem pecado, ou quando eu errei, eu pedi o perdão a Deus e receber o perdão do pecado, quer dizer, ele não vai andar comigo. Se ele não vai andar comigo, aí a coisa vai ser difícil, aí a luta vai ser complicada. Se ele estiver comigo, a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu falei de manhã, e nós vamos ver o exemplo de um homem que se arrependeu. E que muitas vezes a gente fala, puxa vida, mas esse homem errou? Esse homem pecou? Todo ser humano erra e peca, embora a gente talvez não saiba o erro e o pecado dele. De alguns, como o de Davi, a gente sabe, alguns, a Bíblia relata, alguns não, mas a confissão dele, vamos lá, Daniel, capítulo 9, olha só, pastor, mas Daniel errou, homem de Deus, verdade, homem temente a Deus, mas vamos, olha o que ele diz aqui, né? Então ele é o Rafael Mendes, a Isa, Jesus, Santos, Deus abençoe, muito bem-vindo à nossa live. Vamos lá, diz assim, o capítulo 9, o versículo 4, Daniel, né? E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam, e guardam os teus mandamentos. Olha que interessante, ele diz, e orei e confessei. Aí ele continua, né? Versículo 4. E confessei e disse, Senhor Deus grande. Quer dizer, eu confessou o quê? O que a gente confessa? Não é. Nesse sentido aqui é. Ele confessou, né? E o versículo 20 diz assim, ó. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado. Daniel falando. Repito, homem de Deus. Exemplar. O homem de Deus não é perfeito. Eu gosto de... Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas nós não somos perfeitos. Mas isso não nos dá o direito de viver no erro, claro. Mas se eu errar, tenho uma saída. Eu não posso viver debaixo de condenação maligna, satânica, demoníaca. É isso que o inimigo quer. Fazer com que eu viva debaixo de condenação. Não posso. Eu tenho uma opção, eu tenho uma saída. Ele diz, né? Versículo 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus.
Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, sabemos o anjo, né? Que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e focou-me à hora do sacrifício da tarde. Quando ele confessou, Deus perdoou, a resposta veio. Quando nós, eu repito, a gente errou, o Espírito de Deus nos convence do pecado, e eu disse, esse pecado pode ser uma mágoa, um rancor, aquela pontinha de mágoa por algo que alguém disse, ou fez, ou não disse, que você estava esperando que dissesse. Ele diz aqui, a resposta, né, não vem. Aí, quando você confessa, imediatamente, aquela transgressão, aquela barreira é tirada, aquela barreira que nós vimos, né, em Isaías 59:2, e a resposta vem. A resposta, em muitos casos, é o milagre. É a cura, é a restauração do casamento, da família, do filho, da filha. É o cumprimento da promessa de Deus na vida da pessoa. Ele ainda mal tinha acabado de confessar, orar, tinha acabado de confessar, a resposta veio. Versículo 22, assim, ó. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Eu saí para fazer você entender, ou seja, eu vim trazer a resposta para você. Qual a resposta que você está precisando ouvir, está esperando? Se você não confessou ainda, confesse a Deus, se arrependa, fala com Deus. Se você já confessou, fica tranquilo, a resposta está chegando. Deus não mente, Deus não falha. Aquilo que ele diz, ele cumpre. Não deixe o inimigo estar condenando você, dizendo para você que você não merece, que você não é digno, que Deus não vai te responder. Quem é você para Deus te responder? Não ouça isso. Fique com o que nós estamos aprendendo. Você já se livrou, Deus já livrou você desse pecado. Se você já se arrependeu, se você confessou a Deus, não tem mais inimigo para te condenar. Não aceite mais condenação nenhuma. Eu estava citando o exemplo da mulher que foi pega em adultério e as pessoas com pedras nas mãos para atirar nela, matá-la apedrejada, como a lei mandava. E vieram e falaram com Jesus, e Jesus, na sua sabedoria tremenda, eu até citei, o único que não tinha pecado, era Jesus, o único. Ele falou, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Ali foi profundo na alma daquelas pessoas. Jesus não falou isso para condenar aquelas pessoas que tinham condenado aquela mulher à morte. Na cabeça deles, eles iam matá-la, porque ela tinha adulterado. E Jesus, na sua sabedoria eterna, diz, puxa vida, diz, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus estava dizendo, olha, vocês erram como qualquer ser humano erra. Ela errou, mas vocês também têm erros. Por isso que não nos é dado o direito de julgar, porque se eu sou falho, como que eu vou julgar a falha de alguém? Deixa para Deus. Isso é a capacidade dele. E ele, Jesus, o único que não tinha pecado, que poderia ter lançado pedra sobre aquela mulher, decidiu, como sempre a escolha dele, o perdão. E falou para ela, vá, não peques mais. E é isso que o Senhor Deus está fazendo conosco, com você. Vá, peques mais. Não aceite mais essa condenação satânica, maligna. Que toda vez que você vai orar, joga um balde de água fria na sua oração, que diz, quem é você? Quando for isso, fala, eu não sou ninguém. Mas eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Ele me perdoou
e você não pode me acusar. Aquele que podia me condenar não me condenou, porque eu me arrependi e confessei. Daniel, um homem fantástico da Bíblia, homem de Deus, homem que foi jogado na cova dos leões, não permaneceu firme. Os leões não tocaram sequer nele. Foi humilde o suficiente para confessar. Estando eu ainda confessando o meu pecado. E a melhor coisa que ele fez, porque a resposta de Deus veio de imediato. Quando nós estamos em comunhão com Deus, a resposta dele vem. Nós podemos orar com toda a convicção de que ele vem. Nós podemos adorá-lo com toda a convicção de que ele nos ouve. De que ele recebe a nossa adoração. Se estivermos em batalha espiritual contra qualquer mal, nós podemos ter a certeza que ele responde. Que a resposta dele virá. E transformará qualquer que seja a situação. Por mais impossível que ela seja, ele transforma. Então nós voltamos ao Salmo 32, bem-aventurado. E resumindo, é aquele que recebe o perdão do seu pecado. É aquele, porque quando ele recebe o perdão do seu pecado, ele é tirada, é removida a barreira que o impedia de ter comunhão com Deus, de ter as suas orações ouvidas pelo Pai. O que impedia de ter comunhão com Deus, de fazer com que Deus ande conosco. E Deus andando com a gente, ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então coloque isso no seu coração. Antes de qualquer bênção, busca maior, estar em comunhão com Deus, estar na presença de Deus. E para estar na presença de Deus não pode ter pecado no meio. E já que o ser humano é falho, não deveríamos pecar, mas já que ele é falho, ele erra. Se errou, confesse a Deus o mais rápido possível. O missionário Soares fala isso. O Espírito de Deus te convenceu de um pecado, não dê outro passo. Ali mesmo, onde você estiver, Deus me perdoa aqui. Você não sabe se você vai poder dar outro passo. A gente não sabe. A gente não sabe o dia que seremos retirados dessa terra. Então, na hora da convicção, imediatamente, Senhor, me perdoe. Me lava. Eu não devia ter feito. Eu não deveria ter dito, falado o que eu falei, feito o que eu fiz. E aí abandone. Vá e não peques mais. Saia desse caminho. E Deus estará contigo. E a bênção dele, que excede todo entendimento, vai estar na sua vida. Transformando seu casamento. Aí sim, aí vem a bênção no casamento. Aí vem a bênção na saúde, na prosperidade. A pessoa busca a bênção no casamento, mas ela não está correta com Deus. Aquilo que eu disse, ela não rouba, ela não mata ninguém, mas talvez ela está com o coração cheio de raiva, de ódio. Talvez ela é daquela pessoa que a coisa não pode ficar um pouquinho mais difícil, que ela conta uma mentirinha, ela pratica um enganinho. Aquela pessoa que talvez quando está difícil, ela, se estiver fácil, ela se apodera do que pertence a outro. Não faça isso. Permaneça íntegro diante de Deus. E se errou, repito, não nos dá o direito de viver errados. Mas se errou, se arrependa, confesse a Deus, abandone, não pratique mais. E aí todo inimigo que se levantou na sua vida será derrubado. Cairá por terra em o nome do Senhor Jesus. Tá bom? Por isso, eu achei importante, Deus colocou no meu coração essa mensagem hoje. A gente gosta de pregar sobre cura, sobre libertação, maravilha, eu gosto mesmo, é verdade. Mas a salvação está em primeiro plano. Estamos vivendo dias difíceis. Não deixe a comunhão, a sua comunhão com Deus ser interrompida. Permaneça na presença dele. Talvez você não está podendo ir à igreja, mas você pode ir a Deus. Deve ir a Deus. Se não há erro, se o seu pecado, o erro, transgressão foi perdoado, você tem acesso constantemente
ao Pai. Tá bom? No nome de Jesus. Estou vendo nosso irmão Messias dos Reis. Deus abençoe, irmão Messias. Seja muito bem-vindo à nossa live. Que maravilha, né? Que bom a gente poder estar revendo tantas pessoas que há algum tempo a gente não tem visto, né? Mas é bom saber que se nós não nos virmos mais aqui nessa terra, nos veremos na glória se praticarmos essa mensagem que estamos que recebemos agora, tá? Eu quero orar daqui a pouquinho. Se quiser pode trazer alguém ou pode levar o celular a alguém para que ela receba essa oração. Sei que Deus vai agir, sei que Deus vai operar poderosamente no nosso meio. Antes, deixa eu dar os nossos recados. A nossa igreja está situada, a igreja está situada na estrada Dom João Neri, no número 3257, Jardim Nazaré, no Itaim, na zona leste da cidade de São Paulo. Ela está com as portas abertas todos os dias. Nós não estamos realizando culto ou aglomerações, não estamos. Estamos cooperando. Mas nós não deixamos de estar orando e recebendo as pessoas. Se está precisando de uma oração, de um aconselhamento, a igreja está com as portas abertas. É óbvio. Os máscaras, todo o protocolo de segurança, do contrário, não é permitido que entre na igreja. Mas olha, você vai ser orientado da maneira correta. Você será abençoado no nome de Jesus. Pastor, puxa, eu estou com a minha fidelidade, o que eu faço? A igreja está aberta. Pastor, estou passando por uma luta, eu queria unir a minha fé com a de alguém na oração, tá? A igreja está aberta. Você pode ir, você pode comparecer no nome do Senhor Jesus Cristo. Estrada Dom João Neri, no número 3257, Jardim Nazaré, Itaim, zona leste da cidade de São Paulo. O WhatsApp da nossa igreja, esse WhatsApp é da igreja, 0 operadora 11 9 43 14 57 15. Tá bom? Vamos orar? Vamos colocar o poder de Deus em ação neste momento? Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Deus, neste momento nós entramos na Tua presença em oração, pois na Tua presença já estamos. Pedimos, Pai, manifesta-te com o Teu poder. Meu Deus, ouça a oração deste jovem, desta jovem que está, talvez até com lágrimas, pedindo ao Senhor, perdoa-me, meu Deus, porque eu errei, porque eu fui longe demais, porque eu fiz o que não deveria fazer, ou não fiz o que deveria fazer. Essa pessoa que está dizendo, eu falei demais, ou falei de menos. Essa pessoa que está dizendo, Senhor, eu fui louco. Essa pessoa que talvez, meu Deus, esteja vivendo debaixo de condenação. Meu Deus, tenhas a liberdade para ouvir essa oração dessa pessoa. Tenhas a liberdade, meu Deus, de trazer tranquilidade a este coração que está agitado, que talvez está, meu Deus, aflito, que talvez nem orando essa pessoa está conseguindo. Jesus, o Senhor disse, nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Perdoa, Deus. Perdoa, Deus. Se a pessoa precisa, esse é o maior milagre que ela precisa, do teu perdão. Porque assim ela poderá ter comunhão contigo, e em comunhão contigo as outras bênçãos são acrescentadas. O Senhor diz, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí o Senhor acrescenta, ó Deus, o milagre na vida desta pessoa. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E neste momento você está livre, o Senhor orou comigo, você pode orar, você pode exigir a saída desse mal, da sua vida, do seu corpo, da sua mente, das suas vistas, talvez do seu parente. Que parente talvez está num hospital, numa UTI. O fogo de Deus passa lá, anjo de Deus passa lá. Mal eu digo, saia dessa vida em nome de Jesus. Impossível,
torne-se possível agora, em nome de Jesus. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Eu creio que o Senhor ouviu, e a minha certeza é que a sua resposta já veio, para a glória do seu nome. E amém. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Que bom, como é bom a gente servir a Deus, como é bom a gente ter a convicção da nossa salvação, a convicção de que Deus é conosco, de que o amor dele transcende tudo, o amor dele supera, é tremendo, é maravilhoso, que a gente só pode esperar dele misericórdia, perdão, e que a partir do momento que o perdão é dado, a comunhão é estabelecida, e a oração é ouvida e o milagre acontece. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Seu pecado foi, a sua transgressão foi perdoada, seu pecado foi perdoado. Portanto, você é bem-aventurado, em nome de Jesus. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, WhatsApp da igreja 0 operadora 11 9 43 14 57 15 9 43 14 57 15. Estrada Dom João Neri, número 3257, com as portas abertas para receber você com todo o amor da parte de Deus. Fique com Deus. Nós vamos, fica atento, nós vamos estar dando recados na medida que for necessário pelo Facebook, mas já temos uma outra live já marcada, hein? Quarta-feira, às 8h30 da noite. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.